Assim, a grande maioria das mulheres que vêm me pedir fazer fotos, mas eu não vou conseguir porque eu fico 2 segundos embaixo da água. Eu falo, relaxe, isso é o menor dos problemas. Tem outras coisas mais importantes que eu preciso que você se preocupe, entendeu? E isso não é uma preocupação. Depois da fase da adaptação, eu faço uma adaptação, eu e a modelo, depois a gente... Hoje temos o convidado mais interessante até agora, não desfazendo de todos os outros convidados deste podcast inteiro, não desfazendo de ti, tu foste super interessante. A cena é... Eu tava achando que era ele. Eu tava assim, não. Porque ele disse o convidado e eu achei que... Calma, quem é? O convidado mais interessante, a forma como eu cheguei ao convidado. Anúncio do Instagram. Nina. Como é que é o nome lá, Nina? By.me, Nina. By.me, Nina. Fixe. E tens cena de fotografia debaixo d'água. Sim. Tô feliz que deu certo, né? Porque eu tava justamente anunciando pra conseguir contatos assim, né? De conseguir palmas ao zig-zag. O algoritmo está a funcionar. Pá, ainda por cima eu não tinha uma pessoa para meter, mas não conseguia, não tinha calendário. E pensei, e até agora, pumba. Certinho. Não estava nada à espera que ela me respondesse, muito francamente, porque eu pensei, isto deve ser mais uma bacana com bué de seguidores, vai me cagar na cara. Imagina. Nossa, nem um pouco. Uma semana depois, tivemos que cancelar a outra semana, mas pronto, foi o que foi. Páscoa. E a tua especialidade é fotografia debaixo d'água e não só, não é? Tu até estás a querer fugir um bocado disso. Eu estive a fazer um stalking básico, não foi? Não, é que eu tinha acabado de publicar alguma foto fora da água e tinha comentado. Casamentos. Era um batizado, né? Okay. Assim, o que... Ai, Jesus, é sempre muita coisa, né? Cada pergunta abre, assim, muitas respostas. Mas, assim, basicamente, eu me identifico muito mais com a fotografia embaixo da água, porque eu acho que ela atravessa um universo dentro da arte que me parece muito mais fazer sentido. E fora da água, eu gosto muito de fazer, mas o que vai para algo mais padrão... Então, por exemplo, Nina, vem aqui fotografar um batizado. Legal, eu gosto, é interessante pra mim. Mas parece que falta algo assim. Água, tu falho. Algo é água. Água é algo. Então... Tu vais quê? Metes um wetsuit, um fato? Não. Mas isso... Maiô mesmo, porque é muito importante eu saber a temperatura da água, porque a pessoa que eu tô fotografando, eu preciso saber o quanto frio essa pessoa tá sentindo, eu preciso tá na mesma que ela, entendeu? Eu não posso colocar ali a pessoa tá tremendo de frio e eu olho... Né? A razão principal de eu ter convidado foi uma foto que tu tens lá debaixo d'água e eu fiquei, eu não me importo fazer um episódio em que eu me sento, pergunto como e vai embora. Como é que tu tiras aquilo, man? Mas assim, tem alguma específica que você fala? Tu tens eu acho que é uma miúda assim meio que esticada com os lençóis, não é? Preto e branco? Preto e branco, sim. Então, se é do corpo inteiro, provavelmente foi na piscina, provavelmente não. Se é do corpo inteiro que aparece na vertical, é numa piscina funda. Essa é de São Paulo, é uma piscina que eu usava, ela tinha 4,80 m. Então aí você consegue ter uma... Diga. Não. Aí você consegue ter um panorama maior, né? As piscinas rasas, as pessoas têm que virar de lado, né? Pra conseguir alguma imagem do corpo inteiro. Enfim, e aí eu monto um estúdio embaixo da água. Então o estúdio mesmo, eu pego um tecido preto e eu forro, não a piscina inteira, mas boa parte. Olha o tempo para secar o tecido quando acaba cada sessão. Tem que secar aquilo tudo, porque deve ser quem quiser são contratar enormes, não é? Não, o trabalho de carregar. Não, e aí e tem que sempre deixar dobrado, porque se amassar vai ficar a linha aparecendo, daí pra editar é mais difícil, enfim. Então é carregar, é levar, é montar. E assim, o montar, eu faço tudo sozinha, né? Então eu tenho que colocar peso na lateral, eu tenho que mergulhar até lá embaixo, eu tenho que colocar peso lá embaixo. Esticar. Eu tenho que tirar o peso depois. E sem cilindro. Eita, bem. É pulmãozinho que funciona. Isso é um desporto, basicamente. Chama-se fotografia subaquática, é um novo desporto. Era isso que eu ia Podes fazer natação sincronizada, fotografia subaquática. Podes fazer um bocadinho de qualquer desporto. Eu pensava que era o oceano até... Ai, eu faço da urro. Mas olha, imagina. Por acaso, já fotografaste no oceano? Olha, não dessa forma, né? Mas já os meus primeiros câmera? insights, a primeira vontade que eu tive de fotografar, de me
melhorar mesmo, aprender mais a fotografar na água, foi porque eu comecei a fotografar no mar. Mas era de peixinho, sabe? Eu fiz alguns autorretratos, assim, que foram bem interessantes, mas foi mais experimental, né? E foi no oceano. O problema do oceano é a água, no sentido que ela tem muita suspensão. Suspensão pode ser alga, pode ser o próprio sal. Em suspensão, sim. E aí a imagem não fica tão nítida. O que pode, se você aproveitar isso, ficar uma imagem muito interessante. Já aconteceu de entrar na piscina, tá muito... não suja, né? Mas com muita suspensão. E eu falei, vou ter que aproveitar isso. Aí, eu tenho uma pergunta muito específica. Tu és do Brasil, certo? Sim. Pronto. Ninguém percebeu. Ainda não deu para perceber. Tu és tá. do Brasil, mas então tens de ser de uma cidade costeira? Foi aí que começou? Não. O meu pai, ele... tanto é que eu mergulho, porque meu pai, ele não é mais velejador, né? Mas ele foi velejador muitos anos, né? Barco a vela e tal, enfim. Então, olha. Ele é especialista em Não sou velejar e coisas especialista, disso. mas eu fazia vela. Sim. eu acho que você comentou no podcast, Sim, né? Eu acho que eu lembro... Eu fiz vela. Ela viu mesmo, então? Ela viu, Não, estás a ver? eu vi. Foi a única pessoa que prestou... Não, eu vi. E aí... Então, e aí meu pai velejava e tal, então eu mergulhava muito, e junto com ele, né, de pequenininha. E qual que foi a pergunta mesmo? Era se tu eras numa cidade costeira. Não é, mas como meu pai tem o costume de ir pra Mergulhar. praia, etc, então a gente sempre tava no mar, tava no mar, né? Qual é a tua cidade de origem? Ponta Grossa, que fica Ponta Grossa, que é... ao sul. lado de Curitiba, no sul. Ok. Quantas horas da praia ou quantos Pois dias? era isso que eu ia perguntar. 2h30. Oh, puto. Quer dizer, nós também demoramos nós- 2 horas daqui para a costa, quando está trânsito. Está a trânsito a uma distância. Mas eu tenho uma pergunta muito específica que é, tu para começares a fotografar debaixo d'água, há uma coisa, por exemplo, eu tiro fotos e não posso fotografar debaixo d'água sem ser com o GoPro, porque há a questão da capa. E estas capas são capas que custam, muito dinheiro, eu não quero arriscar um valor, mas para cima de 300, 400 euros, não é? Mais ainda. Como é que tu deste esse passo logo? Compraste logo uma capa? Como é que isso começou? Então, eu comecei com uma GoPro, e a GoPro é muito boa de se usar. E eu tava usando uma 4, uma é Hero incrível. 4. É que eu tenho! Bem old school. Eu vou te mostrar as fotos que eu fiz. Ainda uso. Olha, tá dá- impecável. Não, é incrível, assim, qualidade, etc. A única coisa que eu não gosto tanto é que ela é grande angular, grande né? angular, E aí, claro. no corpo, né, fica o pé muito esticado, Claro, né? claro, Então, claro. distorce, né? As novas já são um bocado melhores nisso, comparado com a 4. Então, eu tô com uma 9 agora, só que eu não consegui... Eu ainda não tive tempo de mexer nela. Eu tô com tanta coisa que eu acabei não conseguindo nem abrir. Eita. Mas eu tô que eu quero usar a GoPro no mar, aqui. Isso é uma das coisas que eu quero começar a aproveitar mais o mar daqui. É meu próximo passo, assim. Sabes que se calhar para ti até te compensava mais uma DJI, que é igual à GoPro. Opa, eu estou um bocado a falar... As Gs, que é da mesma marca que os drones. Exatamente. Só que eles têm uma facilidade um bocadinho melhor a editar. E eu acho que, não sei, se calhar Não conheço, na verdade. dentro da água não deves ter conheço. que editar mais a foto, não é? Por acaso, Óbvio. olha, eu fazia muito pouca edição porque a GoPro vem já muito... Não há muita coisa que tu possas fazer, não é? Sim. Tu não estás a falar de uma máquina... Espera aí, eu Muito se calhar estou recurso, preso, né? não, eu se calhar estou preso no meu gosto de edição, que é Não. aquela imagem mesmo. intensa em termos de saturação. Epá, e Eu há ia que... te perguntar qual que é o teu Mas gosto da edição isso a ali. GoPro é incrível, porque a saturação na GoPro sai bem, porque aquilo é uma câmara de aventura, não é? Portanto, Pois. aquilo é feito de forma a que, quando tu saturas muitas cores, as fotos ficam incríveis. que é o que eu gosto, por exemplo, este sofá, gosto de ver mais escuro, mas que consigas perceber o detalhe do sofá, não é aquele escuro intenso. É um Você gosta contraste. de um contraste? É tipo, pá, que tenha assim uma cortina em que tu vês que a imagem é muito raw e depois mete uma cortina assim escura por cima. É aquilo mesmo que eu gosto, tipo um filtro forte. Mas eu fiquei sem perceber como é que deste o passo da capa. Então. Da capa desculpa, para a câmera. não te respondi. Chegou uma hora que eu tava com a GoPro, fotografando muito com ela, e foi a mesma coisa que você me falou ali fora. Que chegou um momento que você notou que você não conseguia ir mais, você precisava de mais uma técnica, né? No meu caso, eu vi que eu precisava de uma câmera. A minha câmera que eu tinha, que era super antiga também, era uma Nikon, sou Nikonzeira, ao contrário de todo mundo. Nikonzeira é uma Nikonzeira. palavra incrível. A gente fala isso lá. Nikonzeira. Eu acho que cá se diz... Nikon. Não, os fãs da Nikon
Bem, não interessa. Não vou dizer que é para não dizer uma... Não, mas pode não é dizer. Cuidado! Não é Nikonzeira, São de meus certeza. babies. Mas sim, mas então... E aí eu percebi que eu precisava mergulhar minha câmera. Eu falei, preciso mergulhar minha câmera porque eu preciso dar uma passa à frente. E aí fui atrás de uma caixa estanque, comprei essa caixa estanque, tinha dinheiro guardado, enfim. Comprei essa caixa estanque e dei esse primeiro passo. Só que eu achei que esse passo eu não precisava ter dado. Eu já podia ter ido pro segundo. Eita. Que daí eu acabei investindo pesado que é a minha câmera nova hoje e minha outra caixa estanque também nova. O que é que tu usas? Eu tô com uma Z6 da Nikon, que é uma mirrorless também, e uma caixa estanque da Aquatec, que geralmente é pra quem trabalha mais com surf, essas coisas. Exatamente. Confortávelzinha, não é? A que eu tinha antes era uma da Chroma, que é uma marca brasileira, para mergulho mesmo, ou seja, 40 metros, sabe? Mais resistente. Ela aguenta muita pressão, sabe? Eu acho, pessoalmente, que a da Chroma, ela me dá mais estabilidade. Eu já fiz alguns takes de vídeos. Nossa, a Chroma é muito tranquilo para filmar, assim, sabe? Muita estabilidade. A Aquatec, eu acho ela mais sensível, sabe? Para filme, né? Mas tu também fazes filme? Fazes vídeo? Não, eu fiz isso de brincadeira, assim. Mas tô pra começar agora. É uma coisa também. Eu curto bem de vídeo. Eu tô louca pra fazer na água. A questão do vídeo é que dá muito mais trabalho. Eita, peraí, que eu faço surf, portanto, se calhar vamos aqui já pôr favores na mesa. Olha, por acaso, isso faz todo o sentido. Vela, surf, foto, tá tudo certo. Eu, por acaso, quando eu prestei atenção primeiro à fotografia subaquática, por assim dizer, até começou na fotografia de surf. Eu não sei como é que ele se chama, mas o nome dele no Instagram é Fly, é tipo P-H-L-Y. Faço ideia. Daqui. Fly Images, não, é dos Estados Unidos. E ele tem muita fotografia da própria onda, mais do que até a questão do surfista. Tens a certeza que é da América? Não é um gajo do Havaí? Epá, se calhar não sei. Se bem que o Havaí é jurisdição. Quer dizer, é verdade. Mas pronto, mas isto para dizer. E aquilo despertou muita atenção. E eu nessa altura segui imensas páginas assim semelhantes. Despertou muita atenção. É incrível, tipo, tu apanhas a luz a bater na onda, a onda a ficar translúcida. E depois eu pensei, como é que eles fazem isto? E percebi, caixas tanques, fui ver os preços. Tu tens um gajo um gajo havaiano. Epá, mas se calhar não é a mesma coisa. Tens um gajo havaiano que tira, mas é mesmo quando ela rebenta. Então o gajo mete-se ali e ela arrebenta por cima. Os gajos partem-se todos lá no meio, né? Porque estão a levar com a arrebentação, mas tiram grandes shots. Até há tempos fizeram uma revista da National Geographic com fotos dele e de uns partidos também. Você lembra quem que é ele? Porque fotógrafos Passo a encontrar uma telefone. de surf tem muitos, né? Mas assim, esses nomes assim são bem conhecidos. Provável que você diga o nome, eu não sei. Eu conhecia um gajo que se chamava Renan, acho eu. E era Renan Ortux, Orzuk. E ele era brasileiro e fazia precisamente fotografia subaquática. E de surf? De surf, mas não só. Olha só. Portanto, não sei se Esse será não, ali que tu sabes. eu até tô inserido em alguns grupos de WhatsApp que são... Nossa, ali eu acho que... Olha, se não estão todos os fotógrafos subaquáticos do Brasil, assim, tá quase todos, assim. E tem alguns nomes bem importantes. Então, por exemplo, tem um pinguim que sempre tá no Havaí. Se fala Havaí, né? Havaí. E aí... e tem outros grandes nomes também. Paulo Barcelos, que também foi campeão de bodyboard. Bicampeão, eu acho. Então tem uns nomes bem grandes ali. Até por que eu tô falando isso mesmo? Não sei. Eu estou à procura do... Eu tinha aqui uma curiosidade para te perguntar. A tua fotografia começou dentro da água então logo? É assim em termos de começares a explorar a fotografia a sério? Ai, gente... a história é longa. Então, dá-nos Bora, assim nós um temos cheirinho. tempo. Eu estou à procura também do outro bacana, temos tempo. Como é, ou seja, pelo que eu percebi, havia logo ali uma ligação com o mar, não é? Mas é que é assim... Tá, você quer saber da água ou a fotografia em si? A tua relação com a fotografia. Tá, a minha relação com a fotografia começa com a minha avó. Minha avó, ela foi fotógrafa nos anos 70, 80 e final... até metade dos 90, analógico. E ela fazia... Ela era laboratorista. Ou seja, ela fazia suas próprias composições com os negativos, etc, né? Então eu cresci muito. E ela fez exposições bem importantes. Tem o MASP, que é como se fosse... Talvez o MAT. É um museu muito importante de São Paulo. Ela expôs no MASP, no MIS, em Santa Catarina, em Roma, enfim.
Então eu cresci nesse meio, ouvindo, já fui a algumas exposições dela quando era criança, e todo mundo me perguntava, nossa, sua avó, eu trabalho da sua avó, não sei o que, e todo mundo falava dela. E aí eu fui criando uma imagem que a minha avó era ela foi crescendo assim, ó, sabe? E eu fui me distanciando da imagem de vó, e fui colocando ela assim ali... No pedestal. No pedestal. E isto tendo contacto com ela ainda, não é? Nessa época, hoje ela já é falecida, mas nessa época sim também, sempre. O problema, e eu sempre gostava de fotografia. Eu lembro, com 5 anos, assim, olhar a janela, eu nunca vou esquecer, assim, eu vi, era a minha mão, na hora que eu tentei abrir, então eu conseguia ver no reflexo da luz, eu olhava aquilo, falava, nossa, ia dar uma ótima foto, pirava, assim. Só que quando eu fui tendo interesse pela fotografia mais velha, assim, sei lá, 10 anos, alguma coisa assim, a primeira coisa que me vinha na cabeça era, para eu me envolver com isso, eu vou querer me envolver de cabeça, vou querer realmente me entregar, só que eu vou ter que chegar no patamar que é da minha avó. E o patamar da minha avó era inalcançável. Claro, claro. E eu me fechei. Eita. Me fechei do... Não, minha mãe falava, faça curso, não vou. Faça não sei o que lá, não vou. Não, nada. Brincava, às vezes sempre brincava, mas não queria fazer, não queria entender, não queria nada. E eu só fui realmente acreditar no meu trabalho em 2020. É extremamente recente a minha entrega na fotografia como assim, por tudo, né? Tipo, por um completo, assim. Mas ela sempre esteve presente nesse sentido, porque eu sempre brinquei, E a água foi um complemento ou... Foi um complemento. Okay. Foi uma Portanto, coisa... tu já fotografavas de forma mais ou menos cuidada antes de ires para dentro d'água? Sim. Mas eu não entendia. Mas assim, eu sabia como é que funcionava, mas eu resistia, assim. Eu não queria entender. Meu irmão começava a mexer com isso. Ele, Nina, sabe? Não vou. Era um campo, assim, que me dava insegurança. Não sei. Por acaso, a fotografia sempre esteve super presente para mim, que eu tenho um tio que foi profissional durante imensos anos. E é uma... Pá, eu acho que é bem interessante, tipo, estar ligado. Mas uma coisa que eu curto bem é a fotoreportagem. Eu não sei se fiz bem a maneira que fiz, mas o que eu acho de fotoreportagem é tu tiras fotos sem a malta estar à espera, não é? É, não é? Eu acho isso muito difícil. Tem várias coisas na fotoreportagem. Há um grande princípio da fotoreportagem, que é uma foto que aquilo que tu registras não pode ser alterado. Ou seja, tu não podes tirar e pôr pessoas e tirar e pôr objetos. Porque é uma reportagem, né? Segue um certo padrão jornalístico. Mas depois está sujeito à liberdade criativa, não é? Olha, eu fiz com essa Canon e tinha uma objetiva que eu fui secamado e ela tinha uma mancha no meio. Então a mancha era bem visível, mas se eu tirasse a preto e branco a mancha não se via, então fiz a cena toda. E tenho uma foto de cabeça de um gajo, o Bruno Duro, o gajo toca baixo, bateria, e o gajo está a tocar sintetizador, tipo umas teclas, pá, o gajo está com uma expressão bem fixe, ele está tipo mesmo a curtir o som, pá, é aquela fotografia que ele nunca, e conhecendo, ele nunca ia tirar aquela foto. E eu curto bem dessa cena, que é tu tiras um momento sem que as pessoas estejam à espera. E eu adoro isso da fotografia. Isso é incrível. Uma cena fixe da fotografia quando era analógico. Epá, não sei se foi ao meu tio ou se foi um colega dele que aconteceu num casamento, como era de rolo. Pum, o rolo acabou, ele não deu conta, ele fez mais de metade do casamento a estar por cima. Nossa, e tu só sabes isto depois quando vais revelar. Exato. E ele depois lá, man. Shit happens. Olha aí o bacana, chama-se Clark Light. Encontrei. Fui ao Google. Tu já vais ver. Uau. Tu vais-te passar, man. E eles usam câmaras, tudo. Sim, o equipamento. Deixa eu ver o equipamento dele aqui, ó. De vez em quando ela já nem vai ver as fotos, ela vai ver o equipamento. Repara o nível. A gente sempre faz isso, né? Pá, não, e uma coisa que eu gosto muito de brincar é quando eu vejo foto das pessoas, assim, sei lá, abri uma foto aqui. Aí eu fico, que lente que ele usou? Será que ele usou uma assim? Eu começo a pensar na lente, assim, a milimetragem, bem... É uma brincadeira, assim, que eu gosto de fazer. Tu não pensas nisso? Eu, por acaso, também penso um bocado como ela. Eu por acaso, acho que não sou uma pessoa muito técnica. Acho que sou mais... Não sei, mas tem a ver com as minhas competências também. Se calhar não tenho essas competências. Se calhar até é fixe a tua abordagem. Olha, estás a ver? Eles ficam que assim... deu a cara dele. Olha aí, eles ficam assim, tipo, sei lá, já viste o que é levar... Mas eu acho que a tua abordagem até às vezes é mais interessante. Tu não queres saber... Sei lá, aí a foto fixe, boa, e a seguir tiras uma foto... Não sei, há pessoas que funcionam super bem. Eu não. Eu não me acho técnica, assim. Sim, eu não estava a falar de ti, estava só a dizer que... tá. Mas eu acho que não... É o meu ponto de vista. Eu, por exemplo, às vezes só ouvi música e estou sempre a pensar...
ai, que pratos é que o gajo usou? Ai, o que é que ele usou agora aqui? Ai, o que é que eles fizeram ali? Pá, custa-me imenso. Ainda agora, esta banda que estávamos a ouvir aqui, eu fico a pensar como é que os gajos fizeram isto. Fico, bué. Por acaso agora não tem nada a ver, é mais sobre a música, mas eu acho que estava a ver um documentário qualquer e há uma componente muito importante na música que é a acústica, não é? Portanto, é como é que uma sala soa. E era um gajo que estava a explicar, eu acho que ele era o produtor ou assim, alguma coisa de uma banda, ou ele trabalhava num estúdio e estava lá uma banda, mas era assim um nome muito conhecido, já não sei precisar. E então eles tiveram para aí 3 dias a mudar coisas na sala de sítio, tipo um móvel tiravam, abriam a porta da sala, fechavam a porta, porque eles queriam uma coisa muito clean e muito... Isto acontece aqui. Muito acústico. O quê? A porta a porta não está totalmente fechada. Sim, claro, como é lógico. Mas ali é uma gravação de um som tipo profissional, então eles tocaram com N tipo disposições de material, porta aberta, porta fechada, tipo tapetes na parede, sem tapetes, só para tentar ir apanhar a acústica da sala que lhes interessava. Pá, eu acho que às vezes há coisas que vale a pena, há coisas que eu acho que não vale a pena, e é tanga e é malta pala e... Olha, não sei. Depende do objetivo que você quer no final do trabalho, né? É pá, sim, mas sei lá, há por exemplo gajos que gravam, por exemplo numa bateria, os gajos gravam só o prato, tipo, não tocam mais nada, têm só o prato, microfone e aquele prato ali, gravam só para ter. Não, e depois repetem. Não, nem repetem, tocam só o prato ali, mas ainda que é 3 vezes. E para, e mete, e depois vai gravar para ter o som só do prato perfeito. Não, isso também, pronto. Faz diferença? Eu acho que não faz diferença nenhuma. Se calhar no nosso nível não faz, não é? Mas tu estás, todas as bandas estão a criar música, estão a fazer para todos os níveis, não é? Para mim, para ti. Claro. Olha, eu estou a tocar com os gajos agora e eu fui, por acaso eu não falei disto com eles, e eu curto bem da música deles, estava a ouvir, fiz numa coluna meio ranhosa, nos fones, pus aquilo no carro com um sistema de som jeitoso e eu pensei, eita que merda, o bass enrola-se todo ali, não sei o que, e eu fiquei, eita, estas coisas são importantes, que a coisa soa bem em todo o lado. Mas há coisas que eu acho que é fucking bullshit. Mas eu ia te perguntar uma coisa, a tua fotografia, portanto agora estava aqui mais centrado na questão da água, é uma fotografia muito de retrato, pose, ou o que é que tu procuras? Ou depende dos projetos? Depende dos projetos. Eu gosto muito de retrato. Gosto muito de retrato. Me vejo sempre assim, sei lá, se eu tô com uma câmera aqui, vou fazer alguma foto de vocês dois, vai ser um retrato. Sempre vai ser assim. Fora da água, né? Na água já é outra dinâmica, né? Então, na água é movimento, né, basicamente. Então, mas acho que fora da água, assim... Mas é assim um retrato afastado, então, quase. Eu não diria nem... porque pra mim o retrato é o retratão mesmo, né? É o Portanto, busto, assim, busto, né? E sempre aquela pose, assim, bem de retrato clássica, assim, eu acho. Depende da luz, né, enfim. E na água, poderia te dizer, assim, que eu realmente busco fotografar não somente o movimento, porque eu acho que ele dá um toque muito interessante na água, o tecido, etc. Mas é algo muito além, assim, se é uma modelo que vai estar lá, se eu vou estar usando uma modelo com algum tecido, alguma coisa, eu tento fazer ela se abrir mesmo de uma maneira que é, assim, só entrando na água para saber, porque eu juro que tem um dado momento que parece que acontece mágica, assim, que a pessoa entende o que está acontecendo e a mágica realmente acontece, rola essa entrega, rola essa coisa meio inconsciente, essa... E cada sessão de fotos deve ser tipo uns 30 segundos, né? Vais lá abaixo, vamos fazer aqui isto, O pior que não, cá acima. O pior que não, isso é engraçado que tu... Fala. Não. Tu ganhaste, agora tens aí um cardio. Não, é engraçado porque todo mundo se preocupa com isso. Então, assim, a grande maioria das mulheres que vêm me pedir fazer fotos, mas eu não vou conseguir porque eu fico 2 segundos embaixo da água. Eu falo, relaxe, isso é o menor dos problemas. Tem outras coisas mais importantes que eu preciso que você se preocupe, entendeu? E isso não é uma preocupação. Depois da fase da adaptação, eu faço uma adaptação, eu e a modelo, depois a gente começa a fotografar. Aí tem a segunda adaptação, que é uns 40 minutos até a pessoa entender. Depois, sem brincadeira, a modelo tá lá embaixo, ela nem se liga, ela tá lá, eu subo, eu respiro, ela tá lá embaixo, eu desço, faço foto, respiro, depois ela vem. Ela fica mais tempo que eu. Já tá... Porque já tá em outra órbita, assim, a pessoa já,
Eu adorava conseguir chegar a essas Deve órbitas ser incrível. em qualquer coisa. Porque é a parte do relaxamento mesmo, que eu acho assim, eu não sou... Faço apneia entre aspas, né? Eu nunca fiz... Eu não sei técnica da apneia. É muito pela... Eu vou dizer a técnica da apneia. Não há técnica. Mas o que eu vejo, assim, pelo pouco que eu conheço, assim, do que já vi, já quis estudar e etc., basicamente é relaxar, colocar um mindset de, sabe? Aliás, isso é uma técnica da apneia, na verdade. Sim. Exatamente. Aliás, é a principal técnica, baixar o teu ritmo cardíaco. E é isso que eu espero das meninas, que a hora que elas conseguem... Mas é engraçado, tu estás só a falar em raparigas, não costumas ter os modelos masculinos? Então, já comecei fotografando meu irmão e um amigo meu, pedi para eles entrarem na água. Depois eu fiz um ensaio de um projeto Cinnamon, que era uma releitura da música da Nina Simone. Com um ator lá do Brasil, Rafael Losso. Foi bem interessante esse ensaio, foi bem intenso. E aí fotografei também o Bernardo Bravo, que é um músico também, que esse foi muito legal, ele tava com terno e etc. Mas é porque a grande maioria dos ensaios, a grande maioria, 90%, são mulheres que me procuram, né? Quando eu tenho projetos assim, eu sempre me vem mulher. Ou bailarino, porque eu gosto muito da dança, né? Claro, porque o movimento... Aquilo é uma dança que estás a fazer debaixo d'água. Foi o que me puxou, pá. E isto é bada parvo, eu estou um bocado a cagar para os anúncios do Instagram, tipo, eu passo aquilo e o teu ficou-me, pof. Aliás, desculpa, já não há paciência para os anúncios do Instagram. Quando o Epá. gajo quer ver uma coisa e tem que levar com as viscas chaquetas. Epá, caramba, já não. Aquilo parece o YouTube. Estou a ver uma coisa, está a ficar interessante. Aparece um anúncio da Danone. E eu, que caramba. Se for no telefone, tens o YouTube Advanced e aquilo corta os anúncios e salta publicidades. Olha, foi o Lucas, o outro co-host do podcast, que me deu a dica. Foi mesmo. Estamos a passar lá para casa para quem quiser. Para quem quiser. Mas foi bem curioso porque eu não ligo a publicidades, se bem como o algoritmo puxa muito para as artes em geral, nas publicidades. Sim. Porque eu não acho que não faz sentido seguir as bacanas de biquíni para ver gajas seminuas, vou ao Pornhub e elas estão nuas. Sim. Também é uma beleza no seminu. Por acaso é uma questão interessante. Tu já fizeste nu? Já fizeste fotografia 99, não, quase 100%. Dentro d'água também? Quase todas. Não viram as fotos? Vi, mas Então, como quase parecia todas são nu. nuas. Sério? Todas Ok. são nuas. Só que com tecido, né? Não. Completamente nua? Eu estou a falar de nu, só o corpo. Não, já. Nada que tape. Deixa eu pensar. Eu acho que sempre coloquei o tecido. Pois, porque eu gosto de uma coisa... Claro, como é lógico. Então temos aqui já cobaias. Eu para ir surfar, tu para tirar as fotos nu. Tudo nu. Básico. Quer dizer, também não me pode tirar fotos nu. Teve uma foto que eu queria muito do Rafael, nu, era uma pose específica, assim, era de costas, era um momento da música lá, enfim. Eu queria ele de costas, assim, numa posição X, e eu queria ele nu. Só que ele tinha ido pra praia um tempo antes, então ele tava com muita marca do sol. Eita. Aí tava a bunda branca, assim. Exato. Pintavas lá uma cara. Gostas mesmo que era a edição, aí é que é preciso edição. Mas foi fixe que o teu perfil puxou-me imenso. Aliás, eu nem achava que tu eras brasileira. Eu pensei, olha, isto é uma bifa qualquer a viver aqui em Portugal. E eu estava. Não há nada disso em Portugal. Em Lisboa, digital nomads. Não temos, só pessoas de Lisboa, só alfacinhas. E eu andei lá a oscilar e pensei, olha, isto pode ser uma boa dica para a versão, porque este podcast tem uma versão em inglês que acontece tipo quando tem que acontecer. E eu pensei, olha, isto se calhar pode ser uma boa dica para a versão em inglês. Deixa-me lá, eu mandei-te mensagem em inglês, na verdade. Eu falei, ele deve achar que eu sou da onde? Eu fiquei pensando. Sei lá, eu pensei, uma bifa qualquer do meio da Europa. Sorry, I just saw your Instagram, it's very cool. Would you like to come over for a talk? Não, mas espera aí, agora é mais fácil. Você mandou uma. Deixa lá ver o que é que eu mandei. Eu pensei, quer fazer em inglês ou em português, uma coisa assim? E não, depois perguntei-te se querias em português ou em inglês, porque até lá eu não sabia que... mentira, mandei-te logo em português. Você mandou tudo em português. Porque tu fizeste um vídeo a dizer que tiravas fotos que não só debaixo d'água, mas também... Pode ser. E depois é como manquei, fiz. E agora em termos do trabalho que tu tens, esse trabalho vai mais para debaixo d'água porque quase te especializaste nisso? Ou ainda vais fazendo um bocado de também fora d'água? Então, uma coisa que eu gosto muito, assim, de criar fora da água, tem um ensaio específico, assim, que eu acho que ele virou meu exemplo, assim. Essa menina, ela me procurou para fazer fotos dela fora da água e ela me trouxe matemática. Ela se entendeu como preta muitos anos depois, né? Já mais velha, já adulta, né? Entendeu-se como... Não percebi. Preta. Negra. Sim, mas entendeu-se como preta, como assim? Ela se entendia como branca.
ok. mas ela era negra? Sim, ela é, mas Ok. ela, por toda uma questão Quase social, cultural, ok. cultural, Ok. porque assim, até Uma questão de identidade, não é? então ela conseguiu se entender, ela assumiu o cabelo dela, enfim. E ela fez um... É quase sair do armário, não é? Yeah. É sair do armário para a sua... E aí ela fez Genes. aquele exame de genética que vê a sua ancestralidade, e ela descobriu que era de Guiné-Bissau e de Angola. E ela falou, ó, é isso, essas são as informações, eu quero um ensaio que tenha algo a ver disso, né? Então eu fui estudar, fora da água, o que eu gosto muito de fazer respondendo a sua pergunta, é pegar essas histórias, pegar esses temas e fazer alguma criação. Então eu fui atrás das histórias das tribos de Angola, não sei o que, fui pegando algumas histórias que tivesse mais representatividade feminina, que era o que ela queria trazer, descobri lá uma tribo, Mamuíla, e que só as mulheres eram líderes, não sei o que, e os colares, são vários colares, por quê? Porque cada colar é um compromisso. Então, e trazer Uau. isso no ensaio. Uau! Comprei tecido africano, que são os ancaras, aí tem umas fotos, que é uma das últimas, assim, que é um fundo amarelo. Eu vi. Então, só que eu não postei as outras, que é uma criação mais forte, que é ela com um arco aqui, que é para representar o sol. No fundo é vermelho. Eu coloquei uma luz meio laranjada atrás, assim, que ficou meio vermelha, que é para representar o sol da savana. E ela com Ankara aqui, nossa, ela tá uma deusa naquela foto, assim. E é uma criação, então, assim, fora da água, o que eu realmente gosto de fazer é pegar essas histórias, fazer a direção da arte, a produção e fotografar. Olha, eu sou 16% irlandês porque eu também fiz um teste de ADN. E aí? Portanto, pá, Você quer? se quiseres, eu acho que dado Olha, o teu. Eu acho que, desculpa lá, mas eu passava mais por irlandês do que tu, mano. Verdade, Tu parece yeah. Mas tu- olha, aqui um mega à parte. Namorar com ela deve ser difícil, que imagina, descobriu isto tudo. Exato. Angola, O que é que ela- o que é que vais tribo, saber? não O que é sei que vais de onde. saber? Eu aposto que só 2 pessoas é que foram àquela tribo e ela descobriu. Mas pá, com os meus Foste 16. jantar aonde? Fui jantar ao McDonald's Yeah. Orieiro. Não foste. McDonald's Orieiro. Não é assim, gente, Sim, é um mas não tem uma trabalho, né? localização. Então, Não. eu preciso ir Eita. atrás, né? Acabei de ver aqui uma fatura tua de almôndegas no IKEA. Como é que é? Ai, gente, jamais. E o tempo que tu estavas Não, Estás a aqui. dizer merda, peço Da desculpa. onde, da onde se tiraram essa vertente? Estávamos nós aqui a falar uma conversa tão interessante. Não, e é interessante Começámos a mesmo parafujar. percebermos também outros pontos de vista e chegar aonde é que a mulher consegue chegar mesmo. Mas eu- Não, mas é que pensa, se eu vou fazer, desculpa, se eu vou fazer Não, um trabalho, sou contratado, vou fazer um trabalho, e ela quer essa representatividade, eu não posso fazer de maneira superficial. Não, como é lógico. Se quiseres garantir o paycheck, não é? E não é só uma questão de Então, e nem- paycheck, é nem uma pelo- questão é- de brilho profissional, não é? De responsabilidade. Mas eu ia fazer-te uma pergunta. Há quanto tempo é que estás a morar em Portugal? Morei em agosto de 2018 a dezembro de 2019 e voltei agora, amanhã faz 3 semanas. Eita. Portanto, mas moraste aqui por um ano antes? 1 ano e meio. 1 ano e meio e agora estás... E porquê é que foi a decisão de vir para cá agora de novo? Então, quando eu morei aqui em 2018 para 2019, Aí, 2019 foi um boom, né? Lisboa tava bombando, assim, Nossa, para mim foi incrível. Tive uma experiência muito boa. E no Brasil, por mais que seja minha homeland, não sinto isso. E eu me identifico mais aqui na Europa, em Portugal, tenho me identificado bastante, do que lá. Eu sempre me senti um peixe fora da água lá. É assim, muito estranha essa sensação. Pois. Então. Mas isto é uma porta de passagem para ir para a Europa ou é... Não sei. sabes? Exato. A princípio, a minha ideia é ficar aqui, né? E aí vamos vendo o que as coisas vão acontecendo, né? Mas, a princípio, é ficar aqui por enquanto. Porque eu também gosto de ter um canto meu. Eu não gosto de ficar também, né? Ali nómada Pulando, básica, né? viver. Então, Mas não seria mal. E até agora, como é que é a tua experiência com Portugal? Muito boa. Há ressalvas, né? Porque sou imigrante, então... sim. Eu sinto que nós, os portugueses, somos um bocado xenófobos ou racistas, por assim dizer, com os brasileiros. Eu não ia falar um bocado, eu ia falar E bastante. nós achamos que não somos, ou seja, nós achamos que somos o povo mais bacana e nós tratamos muito mal, ou não é tratamos, mas partimos do pressuposto que os brasileiros são inferiores a nós, tipo Pá, uma segunda... eu não vou, eu acho que não quero debater esse ponto questão. de vista, essa questão, porque a minha questão pode ser um bocado cru e dura. Mas há uma coisa que, deixa lá ver como é que eu consigo dizer isto de uma forma sem parecer muito hardcore. Pá, há uma cena que são padrões ou alguns estereótipos, por mais que se queira ou não que se criem, e houve, falando não só de brasileiros, mas
cada país que imigrou em massa para Portugal tem o seu estereótipo, em que existe uma massa de pessoas que fez um conjunto de ações. Não, mas atenção, também as ondas de imigração são diferentes, porque houve uma onda de imigração aí, há 10 anos atrás, que era malta muito mais pé descalço e que de facto gerou muitos problemas. Eu, por exemplo, sou da Costa da Caparica e a Costa da Caparica ficou arruinada porque passou a ser habitada só por brasileiros. Era uma altura que a língua oficial da Costa da Caparica era o brasileiro. Verdade. E deram muitos problemas, mas também eram pessoas que têm a ver com os seus contextos sociais, não é? E com as condições precárias em que eles estavam cá. E eu acho que... E esta nova onda de imigração é diferente. Já são pessoas com estudos, algumas delas em meados de carreira. Mais ou menos. E o Uber Eats e Gloves e os Tux e todo este tipo de trabalho também acabou por... Não contra, mas este tipo de trabalho acabou por facilitar as coisas de um lado e tirar pessoas do outro, não é? Agora qualquer um pode chegar aí, conduz uma moto e faz o que quer. Mas isso não tem nada a ver com os brasileiros, diga-se de passagem. Isso tem a ver com a forma como a cidade evoluiu. Sim, não, exatamente, não tem nada a ver. Agora, isto para responder assim um bocado direto, eu principalmente quando andava na escola até ao que 6º ano, ou que é uma coisa assim, todos os dias praticamente eu era assaltado ou era batido. Tu andavas na escola onde? Andei em várias escolas. Antes do Camões andei numa lá em Odivelas. E a cena era sempre pelo mesmo grupo de pessoas, estás a ver? E eram brasileiros? Não só, mas era sempre o mesmo grupo de pessoas que isto acontecia. E tu vais ver... Não é lixado, porque tu tens pessoas boas de todo lado. Claro. Só que... Tem gente parva como em todo lado. Mas culturalmente, por exemplo, tu vês um gajo de moto aí no Uber Eats com o pé de fora, tu já sabes que ele é indiano. É uma cena parva que eles têm, não tem nada a ver, mas tem. É cultural. Tu tens, na cena do Brasil tens bué da favelas, a malta vem, eles vêm com as regras deles. Os árabes vêm com as burcas. Exato, e nós... Em 91, ou o que é que foi, em Paris, destruíram as ruas inteiras lá porque a cidade queria proibir as burcas. O que é que acontece? Nem todos os árabes vão explodir, mas calhar 90% vão. Isso é uma não, entendes? Uma estatística um bocado lixada. Não é assim tanto, mas isto acontece com todas as culturas. Mas eu percebo, sim, tiveste mais experiências que te... Exatamente, e eu acho que essa bagagem. nós não podemos considerar, eu acho que nós não podemos ou devemos considerar isso, porque depois cada área geográfica, claro. Isto pode parecer ridículo, mas a minha avó, que já tem 300 e tal anos, a primeira vez que ela viu um preto, ela tinha imenso medo. E ela teve imenso, e deve ter sido se calhar, eu lembro-me dela contar isto. E a minha avó não é racista, não é nada, só que culturalmente ela é do interior do país. Não tinha contacto. E o primeiro contacto que teve foi a ver a família ir para a guerra. Representatividade, não é? E foi ver a família ir para a guerra. Entendes? O problema está, e estou a falar demais, mas isto é interessante. O problema está em nós querermos julgar todos por todos. É o diz que disse. Estás a ver? É julgarmos todos, são todos assim e é todos assim. Não são todos assim, é ver as coisas como elas são. Tu és brasileira, és uma fixe, mas calhar o brasileiro que está ali à porta vai-me assaltar. Não sei, eu vou considerar todos os brasileiros fixes porque conheço a ti, vou considerar todos os brasileiros maus porque conheço a ti. Sim. Eu acho que, e principalmente agora, há muita falta de opinião própria e as pessoas vão atrás uns dos outros. Isto é outro assunto super catchy, Isto é outra conversa mesmo. Isto é super outra conversa, mas agora acabamos com isto. É tipo aquela malta que se identifica como A, B ou C, entendes? Isto dá então conversa para tantas horas. Mas estávamos a pegar aqui no teu ponto de como é que tu te sentes estando cá, ou como é que foi... Como é que tem sido? É porque também eu vim antes da pandemia e agora tem o pós-pandemia. Então, assim, são duas situações. E eu tô aqui faz 3 meses. 3 semanas. Então, faz muito pouco tempo ainda pra sentir agora que eu tô começando a criar uma rotina, né? Antes tava só regularizando um monte de coisa, enfim. Mas, assim, pela minha experiência anterior, né, que foi que eu fiquei mais tempo, sempre foi muito gostoso, só que eu sempre estava andando muito mais com pessoas de fora do que portugueses. Mas eu fiz grandíssimas amizades com portugueses. Grandes amigas, assim, são portuguesas. Mas fui muito bem recebida, mas ao mesmo tempo também recebi inúmeros comentários xenofóbicos, assim. É muito horrível você estar num parque, a mulher, né, uma senhora, puxar assunto comigo. Começamos a conversar, percebeu que era brasileira e aleatoriamente, de maneira deliberada, volte para teu país, não sei o que. Eu não fiz nada, não falei nada. Sim. Eu falei, mulher, eu tenho cidadania, entendeu? Tipo, não tô nem legal, sabe? Tipo,
Eu acho que isso faz fazendo fight fire with fire. Pá, está-se bem, justo. Tchau. E a malta não tem resposta se tu responderes na Acho que é uma questão mas de assim, informação. não é uma vez, né? São várias. Às vezes é Exato. É polícia, desgastante, é não sei o que desgastante. lá. A polícia dizer que o passaporte é falso, sabe? Umas coisas que você fica assim, pô, gente. Yeah, até yeah. quando, entendeu? Pá, isso eu acho que nunca passa. Olha, nos Estados Unidos Que são um ótimo exemplo é um ótimo exemplo. nestas Não, questões. mas nos anos mais ou menos 80, 70, 80, quem tinha a liderança das empregadas de limpeza eram portuguesas. Entretanto começou a haver uma imigração do Brasil. É como em França, em Paris. Yeah. Portanto, as senhoras eram porteiros. Não, como é que era? Eles eram porteiros e elas eram da limpeza. construtores das obras e eles Tu eram... sempre vires um gajo com uma matrícula Em de Paris. 75 em Paris e for português, ele é porteiro. Então, lá está. Era uma questão cultural porque eram os empregos que eles ocupavam lá. Lá está, o mesmo sobre nós acontece noutro país, mas estas cenas, Sim. por exemplo, nos Estados Unidos, as portuguesas eram tipo as líderes da limpeza, as brasileiras chegaram, começaram a praticar preços mais baixos e limparam o grande trabalho às portuguesas. Opa, é natural que vá haver aquela birra ou Picardia, não é? Aquela picardia, Opa, sim. isto é a nossa realidade, mas os portugueses devem ter a mesma cena em França. Exatamente, a cena é, e era isto que eu ia te perguntar a seguir, é que quando tu estás fora da tua zona de conforto, como é estás fora do teu país, Sim. É sempre uma zona, pronto, como diz o nome, desconfortável, e é sempre uma zona onde Vulnerabilidade. de vulnerabilidade, é uma situação, até num país em que tu falas a língua, e que seja um país irmão, e que tenha uma série de ligações, e isso para ti é uma coisa que é um passo que tens que dar, ou é também uma motivo de crescimento, inclusivamente a teu nível profissional? Esta questão de vir para a Europa, fazeres o teu trabalho na Europa. Tu há bocado estavas a falar de começares a criar algum nome cá, não é? Sim. aham. E é sempre um caminho das pedras que tens que fazer de novo porque tu já fizeste isto lá. Sim. Essa zona onde tu começas a andar, para ti é estimulante, é um desafio? É estimulante, é um desafio, mas ao mesmo é em outro, não chega a ser assim uma coisa nova, porque isso já fiz lá. Exatamente. Então assim, não acaba sendo novidade, Exatamente, né? sim. O caminho é parecido, não é o mesmo. Mas já tens traqueios, não é? Então isso acaba sendo, é um desafio, beleza, por outras circunstâncias. Mas ao mesmo tempo é um pouco cansativo porque eu já fiz. Sabe Exato. como? Tem que repetir tudo outra vez e andar então é um seca. pouco assim, então daí a gente põe anúncio no Instagram. Yeah. Olha, mas resultou. Funcionou. Funcionou e bem. Não, e tem funcionado, porque tenho recebido, quanto que custa, não sei o que, não sei o que. A tua página é bem friendly, por acaso. Aham, let's do some business. Pay me, bitch. Mas é bem friendly o teu Insta. Olha, por acaso, esta é só para ficar no ar. Estares a falar disso, não tem nada a ver. Hoje assisti a uma situação de um carro que estava mal estacionado. E uma terceira pessoa, e estava tipo uns polícias a passar, eu não sei se multaram se não, mas tiraram o apontamento. E uma terceira pessoa ficou logo, e vocês são isto, e eles são aquilo, e não sei o quê. Na polícia. Mas a falar para mim já depois da polícia ir. O dono do carro veio, que também conheço, então eu liguei-lhe até para ele tirar o carro. O dono do carro veio e ele estava a dizer: pá, se passar a multa vou fazer o quê? Está mal estacionado, olha, que se lixe. É aquela falta de opinião própria e de vermos as coisas, pá, pelo menos só com dois olhos, não é? O carro está errado, uma pessoa está a fazer o trabalho dela, não interessa o que seja, não é? O dono do carro teve razão, pá, estou mal e estou, não é? Okay. Tipo, o que é que eu hei de fazer? Sim. Isto um bocado indo para os estereotipos e para aqueles bifes que às vezes já... Bem, anyways, por acaso foi um acontecimento interessante hoje do dia. Nós temos nisto à beira da tempo. Pensamento do dia. Sim, acho que isto está mais ou menos a chegar. Tu tens aí o cronómetro? Tenho. A chegar Achas? ao seu fim. Não há cronómetro nenhum. Não faço nem ideia quanto Antes tinha Não porque sei. tinha o telefone ligado à GoPro. Anyways, vamos à parte das promoções. Bem, primeiro tu tens que salientar bem qual é o nome da tua página, que é para a gente todos Isto fixar. está a dar-lhe? Vou Vê lá, confirmar, que é vou para confirmar. pormos depois um mega zoom e shot. E agora tenho 3 câmaras, man. Olha o trabalhão que arranja para mim. Mas sim, então relembra-nos lá qual é o teu Instagram. @by.me.nina. É uma coisa que todos têm. By me, Nina. By com Ok. Y, não é? By com Y. Alright. By me, Nina. Ok. That's just That's it. a I'm a simple statement. person, discreet person. E Tu Bem, tens sim. só uma questão muito rápida. Tens uma pessoa artística neste trabalho ou é sempre tu e Não, o sou teu eu. trabalho fotográfico é a mesma pessoa?
Eu até tinha pensado em fazer, né, 2 perfis, alguma coisa assim. Ah, não, mas é muita coisa. E é só Instagram que tens, não tens YouTube? Só Instagram. Eu era sou muito avessa à rede social. Mas infelizmente... Exato. Sabes uma coisa que eu acho que era muito fixe? Era tu fazeres no YouTube um making of das sessões. Não precisa de ser Mas muito para isso ela explícito. precisa de outra pessoa. Não, uma GoPro estática só, estás a ver? Ai, gente, eu morro de preguiça dessas coisas, mas eu sei que tem que ser feito, sabe? Não, Isso, tem. de facto, chama muita atenção. Mas isso chama muita atenção. atenção. Quando eu coloco um videozinho do making off, assim, a galera... Quer dizer, se calhar se houvesse claro. vídeo do making of, se calhar eu não precisava te chamar, porque eu ficava, ok, já sei como é que ela faz isto. Exatamente. Next. Mas, Pode ser também. Mas eu preciso fazer site, por exemplo, não tenho site ainda, mas é que eu acho que as pessoas vão muito mais ao será Instagram. que ainda bomba o site? Os sites será que ainda bombam? Sim. Na área fotográfica, muito. O portfólio no site. É muito importante tu teres um sítio onde não está ligado a nenhum conceito, não é? Uma rede social, em que tu podes só mostrar o que tu queres da forma que tu queres. Isso é importantíssimo. Alright, justo. E acabamos assim o podcast. Eu sou o Zig Zag, Ricky Pistolas. Temos que arranjar um nome para ti. Ricky Pistolas! Meu Deus! Ricky Master. Não, Ricardo Ante Silva. Tá Pois ele é o Ricardo Ante Silva. Por isso, se gravares os contactos dele, tens que meter o and. Eu vi isso no início do podcast. Ricardo Ante fucking Silva. E by Nina Simone. Sem Simone, não, estou a brincar. By Nina. Nina. Olha, muito obrigado por teres vindo. Imagina, eu que agradeço. És muito bem-vindo aqui a Portugal, mano. Nós curtimos de ti, estás bem-vinda. Curtiste a ideia? Muito. Boa, para um primeiro podcast. Ela também é a ótimo. primeira vez a fazer podcast. Não, tá tudo sensacional. É um bate-papo, né? É uma conversa. É o podcast do Zig Zag mesmo. Eita. É uma conversa de amigos, não é?